A criança com TDAH, ela não entende o que está acontecendo, mas ela sente, de certa forma, ela percebe que não está sendo boa o suficiente, que ela precisa fazer muito mais para participar daquele grupinho de colegas. Por isso que uma das características que acompanham a personalidade, o comportamento, digamos assim, do TDAH é o extremismo, de ir até o limite para poder chamar a atenção, e até onde as suas mãos e os seus pés alcançam para poder ser notado. E isso é uma característica da impulsividade. Aí, geralmente a criança, para ser notada, ela vai fazer uma piada, ela vai fazer um comentário fora de hora, ela vai realizar alguma ação inadequada. Aí os outros coleguinhas começam a chamar ela de estranha, começam a chamar ela de esquisita e acabam excluindo ela. Mas sabe o que é pior? Que por conta desse comportamento que ela nem sequer faz ideia do que seja, do que é, ela vai acabar aceitando isso como normal, que é normal as pessoas se afastarem dela. E com o tempo, infelizmente, se não for tratado, infelizmente, se não passar por um acompanhamento, ela vai entender que é normal as pessoas se afastarem dela. Ela vai pensar e vai crescer com esse tipo de pensamento. Olha, peraí, se as pessoas estão se afastando ou não estão permanecendo, é porque eu realmente seja uma pessoa difícil de lidar. Realmente eu não tenho esse merecimento, eu preciso me esforçar mais. É por essa razão que a pessoa com TDAH vai fazer o possível para chamar a atenção, para ser notada, para estar em evidência. Infelizmente o efeito disso é tão pesado que vai trazer consequências gravíssimas nas suas relações interpessoais, nos seus relacionamentos, nas suas interações sociais, no trabalho. 90% das pessoas com TDAH vão querer fazer parte do grupo de conversas, do grupo de amigos, porém, quando ele está no meio desse grupo, acontece duas coisas. A primeira, no meio da conversa, ele constantemente muda de assuntos aleatórios, inconstantes, variáveis, ou então ele vai querer falar somente aquilo que o agrada. Infelizmente, o TDAH ele vai acabar sendo visto como aquela pessoa chata que sempre fala sobre o mesmo assunto que interessa a ele. E infelizmente, aos poucos as pessoas vão se afastando lentamente, porque o TDAH ele é visto como aquela pessoa que quer impor um assunto ou um tema que agrada somente a ele, e essas pessoas elas vão se distanciando. Isso acontece muito na vida das crianças, infelizmente. E o pior é que na mente do TDAH, o que está acontecendo é normal. E o que ele vai fazer? Vai continuar encontrando maneiras de ser notado, de chamar a atenção, de ser visto. Aí tem as criancinhas, adultos também, que fazem uma palhaçada, comentários fora de hora, fazem uma piada, interrompem as pessoas, são inconvenientes, infelizmente, em alguns momentos, inadequados. Você pode perceber que a maioria das pessoas com TDAH tem uma certa resistência, uma certa dificuldade com figuras de autoridade. Por quê? Porque lá atrás, essas pessoas que deveriam dar essa segurança e esse apoio, como por exemplo a professora na sala de aula, ele não recebeu. A professora dava a bronca, encaminhava para a secretaria, dava advertência. Em casa, infelizmente, os pais, por não compreender e entender adequadamente o TDAH, a única maneira de disciplinar o filho era o castigo, era a correção. Também os pais dos coleguinhas não deixavam seus filhos se aproximar ou colocavam muito limite, porque você era a criança estranha. Então a pessoa com TDAH, constantemente ele usa aquela famosa expressão, o não eu já tenho. Isso vai gerando bloqueios, obstáculos, dificuldades, vai colocando limitações. A criança cresce com isso, entra na adolescência com isso, na juventude, e isso cria muitas dificuldades e desafios, principalmente na relação amorosa da pessoa com TDAH. Infelizmente, muitas pessoas, principalmente os homens que convivem, que enfrentam o transtorno, elas literalmente têm um enorme bloqueio e sentem medo de se aproximar de uma figura feminina. Por quê? Pelo medo da rejeição. Lembra lá atrás, na infância, a criancinha que tinha o sentimento de não merecimento, de não aceitação, de que não era boa o suficiente, que tinha que fazer muito para ser aceita? Ela cresce com isso, com esse sentimento, essa sensação, com essa voz na cabeça, dizendo que você não é suficiente. Por essa razão, a maioria nem tenta se envolver com outra pessoa. Muitas pessoas com TDAH, e de forma esmagadora os homens, eles pensam, formulam, arquitetam inúmeras vezes o que vai falar, por exemplo, para a moça, e ainda assim desistem porque eles acreditam que não vai dar certo. Pelo menos é o que eles acham. Pelo menos é o que eles acham.
Infelizmente, muitas pessoas vivem com complexo de inferioridade e autoestima baixa porque acreditam que o TDAH interfere no valor delas. Depois que eu descobri o transtorno, aos poucos eu fui entendendo e ainda estou entendendo que não é ele quem define esse valor ou quem eu sou.